Os ensinamentos dos estoicos, uma escola de filosofia que floresceu na Grécia Antiga e em Roma, têm perdurado através dos séculos, oferecendo sabedoria atemporal para enfrentar os desafios da vida. Uma das distinções mais marcantes na filosofia estoica é a sua postura em relação à mentalidade de ser bonzinho. Ao invés de advogar por uma abordagem passiva de agradar a todos e evitar conflitos, os estoicos enfatizam a busca pela virtude e o desenvolvimento de um caráter sólido. A ideia central dos estoicos é que a verdadeira virtude está enraizada na razão, na autodisciplina e na busca de um propósito maior na vida. Isso difere da abordagem simplista de ser bonzinho, que muitas vezes envolve agir de acordo com expectativas externas, mesmo que isso signifique comprometer nossos valores e princípios pessoais. Ser bonzinho nessa acepção pode levar à submissão, à falta de integridade e à disposição de corresponder aos desejos ou gostos das pessoas com a intenção de ser agradável. Os estoicos reconhecem a importância da empatia e da compaixão, mas não às custas da própria integridade e autenticidade. Em vez de simplesmente agradar os outros, eles enfatizam a importância de viver de acordo com a virtude, cultivando a coragem, a sabedoria, a justiça e a temperança. Essas virtudes não apenas promovem a autenticidade, mas também permitem que os indivíduos enfrentem os desafios da vida com resiliência e moderação. Essa perspectiva estoica oferece lições valiosas para os homens modernos, que muitas vezes enfrentam pressões sociais para se conformarem com expectativas superficiais de comportamento. Ao abraçar os princípios estoicos, os homens podem aprender a ser firmes em seus valores, a manter a calma diante das adversidades e a agir com integridade, mesmo que isso signifique discordar ou confrontar situações desconfortáveis. Além disso, os estoicos incentivam a reflexão interna constante e o autoaperfeiçoamento. Essa busca pela virtude não apenas leva a uma vida mais significativa, mas também contribui para a formação de relacionamentos mais autênticos e saudáveis. Os homens podem aprender a estabelecer limites saudáveis, a comunicar-se de maneira assertiva e a construir conexões baseadas na genuinidade. Em um mundo onde a pressão social e as expectativas externas muitas vezes podem desviar os homens de suas próprias convicções, a filosofia estoica oferece um farol de orientação. Através do cultivo das virtudes, da autodisciplina e da busca de um propósito significativo, os homens modernos podem abraçar uma mentalidade que transcende a simples noção de ser bonzinho, e, em vez disso, optar por viver de maneira virtuosa e autêntica, enriquecendo suas próprias vidas e as vidas daqueles ao seu redor. A armadilha da bondade superficial. A filosofia estoica, enraizada em princípios de autodisciplina e virtude, oferece uma visão única sobre a maneira como devemos viver nossas vidas. No entanto, a busca pela virtude e pela sabedoria estoica muitas vezes entra em conflito direto com a abordagem superficial de ser bonzinho. Ao analisarmos algumas situações cotidianas, podemos identificar como agir apenas para agradar aos outros pode comprometer esses valores essenciais. Imagine a situação de um profissional que trabalha incansavelmente em um projeto, dedicando tempo e esforço para garantir a excelência do resultado final. No entanto, ao se deparar com um colega que pede ajuda para concluir sua parte do projeto, o profissional sente-se compelido a fazer o trabalho pelo colega, a fim de evitar conflitos ou parecer bonzinho. Embora esse ato possa ser visto como generoso à primeira vista, do ponto de vista estoico, ele entra em conflito com a virtude da justiça e da autodisciplina. Os estoicos enfatizam a importância da justiça, que não se limita apenas a tratar os outros com igualdade, mas também a tratar a si mesmo com dignidade. Agir como um fazedor de favores, nesse caso, pode prejudicar a própria justiça, uma vez que o profissional estaria sacrificando seu próprio tempo e esforço sem considerar o equilíbrio adequado entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo. Outra situação que ilustra o conflito entre ser bonzinho e a sabedoria estoica é quando alguém é pressionado a concordar com opiniões que não compartilha, apenas para evitar conflitos ou ser aceito pelo grupo. Os estoicos enfatizam a busca da verdade e a autenticidade em todas as ações. Agir de maneira contrária aos próprios princípios para agradar aos outros é uma negação da própria integridade e sabedoria.
A busca estoica pela sabedoria envolve a autodisciplina em explorar a realidade, questionar suposições e buscar conhecimento. Ser bonzinho, ao evitar discussões ou discordâncias, pode limitar o crescimento intelectual e impedir a expansão do conhecimento pessoal. A filosofia estoica nos alerta sobre a armadilha da bondade superficial. Agir apenas para agradar aos outros, sem considerar a virtude e a sabedoria, pode nos levar a comprometer nossa própria integridade, justiça e autenticidade. Os estoicos nos lembram que ser verdadeiramente virtuoso requer coragem para enfrentar situações desconfortáveis, buscar a verdade e agir de acordo com nossos princípios, independentemente das expectativas externas. Essas lições atemporais continuam a nos guiar para uma vida mais significativa e autêntica, em sintonia com os valores da sabedoria estoica. Os dois lados da bondade. O filósofo romano Sêneca também explorou a dualidade da bondade, destacando a importância de não permitir que a busca incessante por agradar aos outros nos desvie do nosso próprio crescimento pessoal. Ele escreveu: "A bondade, quando excessiva, é fraqueza." Sêneca nos alerta que ser excessivamente bonzinho pode nos levar a comprometer nossos próprios princípios e objetivos, minando nossa força interior. Isso nos encoraja a equilibrar nossa bondade com autodisciplina e discernimento. Além disso, o filósofo estoico Marco Aurélio, em suas Meditações, oferece uma perspectiva profunda sobre como a bondade deve ser expressa sem expectativas de reconhecimento externo. Ele escreveu: "Execute cada ação como se fosse sua última." Essa reflexão nos convida a agir com bondade não apenas para sermos vistos como bons, mas porque é uma expressão intrínseca de nosso caráter. A bondade autêntica não é moldada por elogios ou recompensas, mas pelo desejo de agir de acordo com nossos princípios e valores. Em conclusão, as reflexões dos filósofos estoicos sobre a bondade nos lembram que essa virtude, embora nobre, deve ser cultivada com sabedoria e discernimento. A dualidade da bondade nos ensina a equilibrar nossa compaixão pelos outros com a autenticidade interior, a evitar a armadilha da complacência e a expressar nossa bondade com sinceridade e determinação, independentemente das circunstâncias. Ao refletirmos sobre essas lições, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda da verdadeira natureza da bondade e de como incorporá-la em nossas vidas de maneira significativa. Ao abraçar a filosofia estoica, os homens modernos se beneficiam de uma fonte constante de orientação moral e mental. A resiliência cultivada através desses ensinamentos não apenas os capacita a enfrentar as adversidades com graça, mas também a florescer em meio à adversidade. A determinação estoica, combinada com a autenticidade, permite que os homens se destaquem como exemplos de força e sabedoria em um mundo que muitas vezes parece tumultuado. Portanto, convido os homens modernos a considerarem a filosofia estoica não apenas como um sistema de crenças, mas como um caminho de autodescoberta e crescimento. Ao abraçar os ensinamentos estoicos, vocês podem se tornar protagonistas de suas próprias histórias, navegando pelas adversidades com uma serenidade confiante e uma determinação inabalável. Sejam os arquitetos de sua própria resiliência, permitindo que a filosofia estoica os guie para um estado de equilíbrio e fortaleza interior. Espero que este vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o equilíbrio da bondade. Aqui deixo mais 2 vídeos cheios de sabedoria estoica que garanto que você vai gostar. Até a próxima.